Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso cantinho dos números do canal On The Clock. Ao longo dessa temporada toda, a gente tem falado sobre métricas para avaliar diversas posições do jogo. Já falamos sobre kickers, sobre punters, sobre wide receivers. E agora, ao longo desse mês de dezembro, eu vou querer focar um pouco mais nas trincheiras. Então vamos falar um pouco sobre linha ofensiva, pass rush, jogadores de interior de linha defensiva, como a gente pode avaliar essas posições utilizando um lado mais estatístico. E para começar isso, a gente vai falar nesse vídeo sobre os pass rushers. Então, quando a gente está falando dessa posição, a principal métrica que é vista para avaliar é o número de sacks. Mas esse número, visto de forma pura, ele não conta a história completa e a gente vai poder avaliar aqui algumas outras formas de como a gente pode enxergar essa posição e essa função tão importante do jogo de forma mais analiticamente correta. Mas antes de chegar nisso, eu quero deixar aqui os recados de sempre. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acredita que pode gostar desse conteúdo, vai ajudar bastante o nosso canal. E falando em ajudar, considere se tornar um membro do canal. A gente produz bastante conteúdo, seja livre para todo o público e também exclusivo para os membros. Então, considere se tornar um membro que ajuda bastante o nosso trabalho. Mas vamos passar então direto para o conteúdo desse vídeo. Então, quando a gente está falando de pass rusher, obviamente a quantidade de sacks é uma métrica muito importante, mas ela não é a única e ela faz parte de um conjunto que é o número total de pressões, que é assim, um guarda-chuva, no qual a gente consegue encaixar uma série de métricas que impactam de forma direta no jogo e que tem um valor muito importante. Então, quando a gente está falando de pressões, a gente tem três formas principais de categorizar. A primeira delas é o sack, tão conhecido. A segunda delas é o hit. O hit, ele é, obviamente, o momento em que o pass rusher ele atinge um quarterback. Isso pode acontecer tanto logo após o passe, quanto no momento em que o passe está sendo executado. E também existe o hurry, que é a pressão um pouco mais simples, mais básica, que é quando o pass rusher consegue vencer o seu confronto com a linha ofensiva e ele consegue influenciar de alguma forma na tomada de decisão do quarterback, seja segurando um pouco mais a bola, tendo que se mexer um pouco no pocket, e aí entra de uma forma mais sutil na avaliação do que é um hurry. E aí, quando a gente tem o somatório de sacks, hits e hurries, a gente tem o total de pressões de um pass rusher, de um time, ao longo de uma temporada, ou de um jogo. E aí, essas pressões, elas podem ser criadas de formas diferentes. Elas podem vir tanto por uma falha de comunicação da linha ofensiva, que deixou um pass rusher passar sem ser bloqueado até o quarterback. Pode ser uma falha do quarterback, que segurou demais a bola porque não soube ler a jogada de forma eficiente, ou então porque ele foi pouco efetivo no drop back dele, recuou demais no pocket, facilitou o ângulo do pass rusher até chegar no quarterback, ou então pode ser um mérito da cobertura da defesa, que fez um bom trabalho e forçou o quarterback a segurar a bola por mais tempo e ganhou tempo para que o pass rush pudesse se desenvolver e chegar até o quarterback. E aí, quando a gente está falando em pressões, um número muito relevante que é visto na liga e que é bem difundido é que um passe que é feito sob pressão, e aqui vale qualquer um dos tipos de pressão que eu mencionei, ele tem uma perda de 35 pontos em termos de passer rating, que é uma queda significativa. Mas essa não é a única forma que a gente tem para avaliar o impacto das pressões no passe. Aqui eu vou me basear num estudo do Pro Football Focus que avaliou o impacto da pressão sob duas óticas. A primeira delas é o impacto de uma pressão no percentual de conversões de séries de descidas. Então, basicamente o quanto que cada tipo de pressão fez com que um time tivesse, em termos de impacto, na conversão de uma primeira para 10 para uma nova primeira para 10. Ou então em um touchdown. E a outra métrica que foi avaliada foi o EPA, que a gente já discutiu bastante aqui ao longo dessa nossa série do Cantinho dos Números. Mas se você tem alguma dúvida ainda do que é o EPA, sugiro você voltar lá no nosso vídeo de estatísticas avançadas para iniciantes, que tem uma explicação lá detalhada do que é essa métrica. E aí,
né, uma jogada de passe normal, aí seja ela com pressão ou não, ela tem uma probabilidade de converter uma série em uma nova série de 60% e tem um EPA de cerca de 0,2. Então, uma jogada de passe tradicional, ela tem, em média, um ganho para o ataque. Quando a gente passa a olhar para essas jogadas de passe com cada um dos tipos de pressão possíveis, a gente vai começar a enxergar uma queda gradual, tanto no percentual de conversão de série, quanto no EPA associado. Obviamente, hurries, eles vão ter um impacto menor. Aí, quando a gente chega, por exemplo, para um hit, a gente já tem um impacto maior, principalmente quando a gente está falando do hit, quando o quarterback está fazendo o movimento do passe. Isso provavelmente é explicado pelo fato de que quando o quarterback é atingido no momento que ele está fazendo o lançamento, a bola tende a ficar pendurada no ar, e isso costuma gerar ou interceptações, ou passes incompletos, ou quando o passe é completo, muitas vezes ele é atrás da linha de scrimmage, com a defesa já muito próxima do alvo desse passe, né, e forçando uma perda de jardas na jogada. Mas a jogada que tem mais impacto de longe é o sec, que ele obviamente é a jogada de maior impacto, porque ele força uma perda de descida, uma perda de jardas. Então, quando a gente olha em termos de conversão de série, a gente sai de 60% numa jogada média de passe para 20% quando aquela série tem um sec, a probabilidade de conversão dela então cai em 3 vezes. E em termos de PA, um sec ele força uma perda de quase 2 pontos para o ataque. Então, a gente tem aqui claramente um cenário em que a gente desenha que o sec é a jogada mais valiosa em termos de pressão, né, para um pass rusher. Isso é uma conclusão que é óbvia, mas que ela está aqui provada pelos números de alguma forma. Mas quando a gente quer projetar um time para o futuro, quer encontrar quais são os melhores pass rushers, quem são os jogadores, por exemplo, na free agency, que vale a pena investir nessa temporada para complementar esse pass rush, para aumentar a quantidade de sacks no time, não necessariamente olhar para a quantidade de sacks desse jogador na temporada anterior, por exemplo, vai significar alguma coisa das mais relevantes. O que eu quero dizer aqui? Os sacks, eles não são a melhor forma de você tentar prever a quantidade de sacks de um jogador no futuro. Então, quando você pega essa métrica do sack numa temporada, essa métrica ela não prevê com tanta eficiência o trabalho desse jogador em termos de sacks na temporada posterior. Quando a gente está falando disso, isso pode soar estranho, mas existem outras métricas que são mais eficientes em propor uma previsão do desempenho de um pass rusher em termos de sacks. Então aqui a gente pode falar, por exemplo, da produtividade de pass rush, ou então da proporção, né, do percentual de pressões de um pass rusher. Então aqui a gente está falando, por exemplo, da quantidade de pressões totais que um pass rusher teve, dividido pela quantidade de snaps de pass rusher que ele teve na temporada. Ou então, quando a gente está falando de produtividade de pass rush, a gente está falando basicamente da mesma métrica, só que dando um peso um pouco maior para os sacks. Então, os sacks são jogadas mais importantes, eles têm um pezinho um pouco maior, e tanto essas duas métricas, elas preveem melhor a quantidade de sacks do ano seguinte, e também elas são mais estáveis ano a ano entre si. Então, quando a gente está falando do percentual de pressões de um pass rusher, esse número ele é mais estável de um ano para o próximo ano, e ele prevê melhor a quantidade de sacks do ano seguinte do que a quantidade de sacks. Então, ela é uma métrica mais estável e com um melhor valor preditivo para você tentar encontrar um pass rusher melhor no mercado, por exemplo. A gente falou aqui sobre sacks, a gente vai dar continuidade a isso, falando sobre esse ponto em próximos vídeos, mas aqui eu queria só levantar um último ponto associado a pressões. Quando a gente está falando de sacks, eles são bem objetivos, hits, eles são bastante objetivos, mas quando a gente está falando de hurries, a gente já entra num caráter de subjetividade. Como cada uma das pessoas que está observando o jogo, elas vão avaliar que uma determinada jogada foi uma pressão ou não. Então, quando a gente está falando de hurries, a gente consegue encontrar uma divergência relevante entre diferentes fontes de dados. A gente tem um caráter mais subjetivo em cima dessa métrica, né? Ela continua tendo valor, os achados aqui que eu mencionei, eles continuam tendo relevância, mas é importante entender que se você pega os dados, por exemplo, do Pro Football Focus,
eles podem ter um jogador tendo um total de pressões que é diferente do total de pressões que o Next Gen Stats ou o Sports Info Solutions mostram, e isso é importante de ter em mente, porque quando você está comparando qual é o total de pressões de um jogador, é importante você comparar isso olhando exclusivamente apenas para uma fonte de dados, porque se você está comparando o total de um pass rusher em uma fonte de dados com o total de outro pass rusher em outra fonte de dados, os critérios para avaliar as pressões, especialmente os surges, eles podem ser diferentes e isso pode influenciar no resultado final de uma análise. Mas é isso pelo vídeo de hoje. E aí na semana que vem, exclusivamente para os membros aqui do canal, a gente vai falar um pouco mais sobre o impacto que a sorte tem no desempenho dos pass rushers, no total de sacks e no mito que existe em torno do artista de sack. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Um abraço e até semana que vem.